Boa noite a todos, pessoal, novamente da rede social, né? Voltando em um novo vídeo, né? Gostaria de analisar aí os períodos de tempo aí, né? Que aparecem em Daniel e Apocalipse, né? Porque existe uma sequência no livro de Apocalipse, né? E também em Daniel, né? E a maioria dos estudos e tem aí diz e é o mesmo período, né? De tempo, né? E é um período só, entendeu? E aí tá em Daniel 7. Daniel 7:25. O primeiro período de tempo está em Daniel 7:25. Diz assim: Proferirão palavra contra o Altíssimo, o Arão Santo do Altíssimo, e cuidará em mudar o tempo e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então o povo aí disse, o povo de Deus seria entregue na mão do inimigo, né? Do chifre pequeno, né? Que representa o reino e é contra Deus, né? E o povo de Deus seria entregue para ele durante um período de 3 tempos e meio, ou seja, durante 3 tempos e meio, o povo de Deus estaria na mão do inimigo, né? Seria entregue para ser pisado, entendeu? Pelo inimigo, ou seja, o inimigo dominaria sobre o povo de Deus durante é, 3 anos e meio, né? Por quê? E diz 3 tempos e meio. E por que eu estou falando que são 3 anos e meio? Porque quando a gente vai para Daniel Daniel 11, versículo, versículo 13, versículo 13 diz assim, ó: Porque o rei do norte tornará a pôr em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempo, isto é, de ano, virá a pressa com grande exército e abundância provisão. Então, assim, no versículo 13, ele diz assim: e no final de tempos, aí ele corrige a palavra, né, tempo, dizendo e tempo significa ano. Abo de tempo, aí ele diz, isto é, de ano. Então, ele está dizendo aí, ele está dizendo que a palavra tempo significa ano. Então, quando a pessoa fala assim, ó, 3 tempos e meio, significa 3 anos e meio. Porque a palavra tempo pode ser usado para identificar um ano. Ou seja, a pessoa lá, quando Daniel falou assim, que o povo de Deus seria entregue por 3 tempos e meio, ali seria 3 anos e meio, entendeu? Porque aí, Daniel, no capítulo 11, versículo 13, ele diz, a cabo de tempo, aí ele corrige, ou seja, de ano, isto é, de ano. Dizer o seguinte, e a palavra tempo significa ano, entendeu? Então, se lá em Daniel 7:25 diz que o povo de Deus seria entregue para ser pisado por 3 tempos e meio, seria 3 anos e meio, entendeu? E aí, esse é o primeiro período. Aí, quando a gente vai para Daniel 12, versículo 7, diz assim também: Houve um homem vestido de linha e estava sob a água do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por ele e vive eternamente. E isso seria depois de um tempo, ó, depois de um tempo, conforme nós lemos, um tempo significa um ano. Então isso ia acontecer depois de um tempo, ou seja, um ano, 2 tempos, mais 2 tempos, significa 3 anos, e metade de um tempo, ou seja, meio tempo. Ou seja, meio ano, entendeu? Então, se você juntar um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, vai dar 3 anos e meio, e é a mesma coisa de Daniel 7:25. Daniel 7:25, o povo de Deus seria entregue para o inimigo, para ser pisado, durante 3 tempos e meio. E aí, o anjo está conversando aí tem um homem vestido de linho, está jurando, levantou a mão para o céu e jurou, né? Dizendo que isso ia acontecer depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo de Deus, estas coisas todas se cumprirão. E qual é o contexto que ele está querendo dizer? É porque no capítulo 12, diz que Miel vai se levantar no capítulo 12, no versículo 1 em diante, né? Miel vai se levantar nesse tempo. Muitos vão ressuscitar, entendeu? E aí todos que tem o nome escrito no livro da vida vão ser salvos, as pessoas vão ser ressuscitadas,
Jesus vai se levantar e todos que têm um nome escrito no livro da vida vão ser salvos. E aí o anjo, no versículo... Aí no versículo 5 em diante, aí tem um anjo de um lado do rio e o outro anjo do outro lado do rio. Aí um fala para o outro, até quando isso vai se cumprir, todas essas maravilhas? Qual é a maravilha que vai se cumprir? É a ressurreição, é o se levantar e salvar todos e ter um nome escrito no livro da vida, entendeu? Então essas são as maravilhas. Então o anjo está perguntando para o outro, né? É só você ler o capítulo 12, você vai entender, né? Os versículos 1 em diante, entendeu? Aí um anjo fala para o outro assim, quando essa maravilha vai se cumprir? Aí é por isso que o anjo lá vestido, o ser está vestido de linho, fala assim, e se tudo isso essas maravilhas vão acontecer depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo isso vai acontecer. Exatamente é o que está em Daniel 7:25. O povo seria entregue nas mãos por esse período, por 3 tempos e meio, mas depois se assentaria o tribunal para tirar o poder do chifre pequeno, do poder perseguidor do povo de Deus. Então, durante 3 anos e meio, o povo estaria sob o domínio desse poder, mas terminando esse período, o poder seria tirado desse chifre pequeno e dado ao povo de Deus. O povo de Deus passaria a reinar exatamente aí. Depois de 3 tempos e meio, também aconteceria isso, essas maravilhas, os mortos ressuscitarão, Miguel se levantaria, é Jesus, e todos os que têm o nome escrito no livro da vida seria salvo, ou seja, é a volta de Jesus, entendeu? Então, por isso que no vídeo anterior eu falei que o período de Daniel 7:25, lá 3 tempos e meio, não está no passado, como muito falam, são 1260 anos e se cumpriu no passado, entendeu? Não está no passado, isso é uma perseguição final. Isso aí, ao término desse período, e no meu entendimento, conforme a própria Bíblia dá a resposta, e são 3 anos e meio literal, não são 1260 anos, são 3 anos e meio, porque a palavra tempo significa ano, conforme Daniel, eu falei, Daniel 11 lá, versículo 13 diz, e a palavra tempo significa ano. Então, se são 3 tempos e meio, significa é 3 anos e meio literal. Não pode continuar multiplicando, dizer que esses 3 anos e meio são simbólicos e são anos de anos proféticos e cada dia equivale um ano. Continuar multiplicando, entendeu? A Bíblia ela só dá uma multiplicação, ou seja, aonde existe a palavra tempo, ou seja, Daniel 7:25 fala 3 tempos e meio, se aplica ano, porque a palavra tempo significa ano, conforme Daniel 11, versículo 13. Então você não pode continuar multiplicando isso. Ou seja, a palavra lá de Daniel 7 não está em ano, não está falando 3 anos e meio, está falando 3 tempos e meio. E o que significa 3 tempos e meio, conforme Daniel 11, 13? Significa 3 anos e meio. Você depois e a Bíblia no versículo, capítulo 11, versículo 3, dá a resposta do significado da palavra tempo, você não pode continuar multiplicando, dizer, então se 3 tempos e meio são 3 anos e meio, eu vou somar quantos dias tem esse 3 anos e meio, e eu vou transformar o dia desses anos em ano de novo, continuar multiplicando. Não pode, não existe isso, essa possibilidade na Bíblia para fazer isso. Não existe em lugar nenhum esse exemplo, entendeu? Aí muitos dizem assim, não, mas existe na Bíblia um período onde diz que um dia em profecia vale um ano, mas aonde está um dia? Isso é debatido, isso pode ser até debatido por mim também ainda, entendeu? E os versos que eles usam lá no Antigo Testamento, sobre o pessoal lá que foram espiar a terra, passaram 40 dias, né? Isso é só um do texto, né? 40 dias, e Deus fala assim, por causa dos 40 dias que vocês passaram espiando a terra, também 40 dias, 40 anos vocês vão passar no deserto, entendeu? Cada dia por um ano, ou seja, se foi 40 dias vocês espiar a terra, entendeu? Então vocês vão passar 40 anos. E aí também tem outro de, não sei se é Jeremias, e é um profeta, e Deus manda ele deitar 40 dias ao lado direito, 40 dias ao lado esquerdo, entendeu? Aí cada dia equivalia um ano, entendeu? Mas tudo isso pode ser debatido ainda, não é martelo batido, entendeu? O pessoal fala assim, mas não está bem 100%. Se for para debater isso aí, não dá para usar esse texto, entendeu? Dá para ser discutido isso aí ainda, entendeu? Mas mesmo que fosse, e em profecia significasse isso, um dia equivale um ano, não seria aplicado e para Daniel
7:25, e não existe dia. E a Bíblia não está falando, o povo de Deus seria em terra por 1260 dias. Está falando e seria 3 tempos e meio. E é um simbolismo. Tempo é simbolismo. E aí o anjo interpreta, Daniel interpreta esses tempos, a palavra tempo, como sendo ano. Lá em Daniel 11:13. E a palavra tempo significa ano. Então se Daniel está falando e é 3 tempos e meio, então são 3 anos e meio. Não pode continuar multiplicando ao dia desses 3 anos e meio e transformar em 1260 anos. Não pode, a Bíblia não dá essa autorização. Agora, se ali estivesse 1260 dias, aí você poderia, conforme esses versos que eu citei anterior, o pessoal usa. Mas, conforme eu também falei, e pode ser discutido ainda, não está 100%. Para mim, isso não está correto. A forma ele usa lá os versos que eu falei, entendeu? Não está correto, entendeu? Mas, mesmo assim, né, a gente poderia, né, aceitar. Mas, como eu estou querendo dizer o seguinte, ali são 3 anos e meio, literal, não são 1260 anos. E aí, esse de Daniel 7:25 é o mesmo período de Daniel 12, versículo 7. É a mesma coisa. Ou seja, o povo de Deus seria entregue por 3 anos e meio. No final, no versículo 25, no 25, Daniel 7, versículo 26, ó. Versículo 26. Depois desse período de 3 tempos e meio, mas depois se assentará o tribunal para aniquilar o domínio, para destruir, consumir até o fim. O reino, e o 27, o reino e o domínio e a majestade dos reis debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ou seja, aí o santo recebe o reino, entendeu? O reino através de Jesus, entendeu? Então você observa aí, o povo está ali na mão do inimigo por 3 anos e meio. No final, o tribunal se assenta, ou seja, é um levantar de Jesus para interceder ali para a perseguição, e aí ele chifre estava perseguindo o povo de Deus, vai sofrer o dano, né, vai tirar do poder dele, vai ser destruído, e o povo de Deus recebe o reino. É a mesma coisa que está em Daniel 12, versículo 7. Você lendo só o versículo 7, né? E aí você pode ler o contexto todo, capítulo 12 em diante você vai ver. Jesus se levanta no versículo 1, né? Aí diz, e muitos vão ser ressuscitados, entendeu? E aí todos que tem o nome escrito no livro da vida vão ser salvos, entendeu? Aí lá na frente o anjo pergunta para o outro, quando ele vai cumprir essa maravilha? Aí Jesus fala lá no capítulo 7, no versículo 7, né? E isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo isso ia acontecer. Ou seja, essas maravilhas aí de o povo ser ressuscitado o servo de Deus estão mortos, né? Serão ressuscitados e todos e tem o nome escrito no livro da vida, aí abrange tanto os mortos como os vivos que estão na volta de Jesus, né? Todos e tem o nome escrito no livro da vida, receberão o reino, ou seja, e aí serão salvos. E no versículo 2 diz assim, e toda ele tem um nome escrito no livro da vida, nessa época, nesse tempo, serão salvo, entendeu? Não é protegido, é salvo. É a volta de Jesus, entendeu? Então, bate certinho. Então, o mesmo período lá de Daniel 7:25, 3 anos e meio, é o mesmo 3 anos e meio e de Daniel 12, versículo 7. Isso vai se cumprir no futuro. Termina com a volta de Jesus e dando o reino ao povo de Deus, conforme Daniel 7, 26 em diante, 26 e 27, fala, e depois da perseguição de 3 anos e meio, o povo receberá o reino. E a mesma coisa, depois dessa perseguição, depois de 2 tempos, 3 tempos e meio, todas essas maravilhas e relatadas no versículo 1 até o versículo 3 ali da ressurreição, o povo de Deus, todos e tem o nome escrito no livro da vida serão salvos, seria cumprido depois desse período, entendeu? Depois de 3 anos e meio. Então essa é uma perseguição final. Mas ainda existe mais 2 períodos aí na frente, e no versículo 11 diz assim, ó. Depois do tempo em que o sacrifício de Arão for tirado e posto a abominação desoladora, ainda desoladora, haverá ainda 1290 dias. Ou seja, a gente está dizendo que depois que for tirado o sacrifício de Arão e for da abominação no lugar do sacrifício de Arão, ainda haveria um período de 1290 dias. Aí sim o pessoal poderia usar lá os versos que eu citei no Antigo Testamento lá, né? E fala, né? Eu falei anteriormente, entendeu?
Então eu poderia, só como eu já falei também, esses versos, para mim não dá para ser discutido, não dá para bater o martelo 100% ali não, e para mim tem erro ali, não dá para ser usado, dizer que ali significa um ano, um dia significa um ano, não dá nem para usar esse texto ali para significar isso, entendeu? E um dia em profecia significa um ano, entendeu? Mas daria para usar isso, se fosse verdade, né, daria para usar isso, entendeu? Então, aí é outro período, porque já não é 3 anos e meio, só dá 1.260 dias, entendeu? Aí não, isso é 1.290, ou seja, do 1.260 para 90, 70, 80, 30 anos a mais. Então, mostrando é um período diferente, não é o mesmo período, já é outro período. E aí tem um ponto de partida. Qual é o ponto de partida aí? Lá em Daniel 7,25, não tem um ponto de partida. Lá diz que o povo de Deus vai ser entregue na mão dos ímpios, lá do chifre pequeno, por 3 anos e meio. Mas não fala a data exata que vai ser entregue, entendeu? Mas aí, em Daniel 12, versículo 11, tem a data, o início. Qual é o início? Diz assim, ó, depois do tempo em que o sacrifício de Arão for tirado e posto a abominação desoladora. Então, só depois, primeiramente, vai ser retirado o sacrifício de Arão e vai ser colocado a abominação no lugar. Quando a abominação passa-se a contar 1.290 dias, não é 1.260, é 1.290 dias. A partir desse momento, a abominação for colocada, não é a partir do sacrifício tirado, não. Entendeu? É só depois a abominação assume o lugar do sacrifício. O sacrifício é tirado e a abominação. E aí, aonde está registrado essa abominação? Quando essa abominação vai ser, o sacrifício vai ser tirado e a da abominação? Vamos voltar aqui no capítulo 11 de Daniel, versículo 31. Daniel, falando do rei do norte e rei do sul, em Daniel 11, versículo 31, diz assim, ó, dele tá falando de um homem vil, entendeu? Aí fala assim, ó, dele sairão força e profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecerá a abominação desoladora. Então, quando Daniel fala em Daniel 12, versículo 11, e depois o sacrifício foi tirado e foi a da abominação, Daniel está voltando aqui para Daniel 11, versículo 31, entendeu? Porque no versículo 31, na batalha existe um rei do norte e rei do sul, rei do norte e rei do sul. E aí aparece a figura de um homem vil, e esse homem vil vai fazer isso. Ele vai profanar o santuário, ele vai tirar o sacrifício do santuário e vai a abominação desoladora. E aí Daniel, lá no capítulo 12, versículo 11, ele fala, depois que esse homem fizer isso, tirar o sacrifício de Arão e a abominação, haveria ainda 1.290 dias, 1.290. Aí ele diz assim, bem-aventurado e espera e chega até 1.335 dias. Então, aí já é outro período, porque primeiramente, depois que foi tirado o sacrifício e a da abominação, haveria 1.290. Aí já dá outro período maior, e é 1.335 dias. Já não é 1.290, é 1.335 dias, já é maior. Então é outro período? Não é outro período. Assim como Daniel 7,25 está falando de 3 anos e meio, e aí em Daniel 12, versículo 7 também está falando 3 anos e meio, em ponto diferente, mas é a mesma coisa, é o mesmo período, aí sim é o mesmo período. É o mesmo período, tanto Daniel 7,25 como Daniel 12,7 está falando do mesmo período, de 3 anos e meio. A última perseguição final, aí Jesus volta. Aí no versículo 11, essa duas perseguição de 1.290 dias está no versículo 11 e 1.335 dias está no versículo 12, é a mesma coisa. Por quê? Qual é a diferença aí? E depois o sacrifício foi tirado, haveria ainda 1.290 dias, aconteceria um acontecimento. É como se alguma coisa assim, houvesse um grande acontecimento e parasse ali, tivesse acontecendo uma coisa, né? Durante esse período de por exemplo,
esse poder iria tirar o sacrifício diário e a abominação. Então a abominação iria estar no lugar santo ali, substituindo o sacrifício diário por 1290 dias. No final do 1290 dias aconteceria uma coisa. Aconteceria alguma coisa ali, entendeu? Ou interromperia essa abominação, uma coisa, aconteceria alguma coisa ali. No final desse período de 1290 dias, no versículo 11. Aconteceria uma coisa ali, um fenômeno. E aí ele diz, ó, bem-aventurado a ele conseguir esperar mais 45 dias. Aí, onde já e as pessoas dizem e o dia significa ano, então pode se usar também a palavra ano, né? Então, assim, ele está querendo dizer assim, ó, bem-aventurada ele esperar mais 45 dias vivo, ou 45 anos, entendeu? Vivo, permanecer vivo. Por exemplo, vai uma pessoa, né, quando terminar esse período de 1290 dias, a pessoa tem 20 anos. Então essa pessoa tem a capacidade de aguentar mais 45 anos para frente. Então essa pessoa seria bem-aventurado. Por quê? No final desse período teria uma coisa bem mais especial. Como eu falei, existem dois acontecimentos. No final do 1290 tem um acontecimento, acontece uma coisa. A abominação ela é estabelecida, aí passa a contar 1290 dias. Aí deve acontecer uma coisa ali, muito boa para o povo de Deus. É uma coisa boa para o povo de Deus. E aí ele diz, bem-aventurado, ele conseguir esperar mais 45 anos, no caso de ser ano, né? Como já falei, é discutido lá os pontos e diz que dia significa ano. Se isso aqui for dia, significa assim, bem-aventurado ele conseguir esperar mais 45 dias, depois desse período 1290, aí seria bem-aventurado ele conseguir permanecer por mais 45 dias, entendeu? E permanecer por mais 45 dias seria bem-aventurada, como se bem-aventurada é uma coisa boa, assim, como se fosse a volta de Jesus já, entendeu? É como se, por exemplo, 1290 dias, aí é como se acontecesse um fenômeno e parasse a abominação, de uma volta, os eventos e abrevia a volta de Jesus, os acontecimentos. Aí isso é interrompido, ali a abominação acaba, ali uma coisa ali é retirada, o poder acaba do inimigo, entendeu? E aí as pessoas que permanecer firme por mais 45 dias ou por mais 45 anos, e as pessoas dizem dia significa em profecia, né? Se isso for verdade, né? Então essas pessoas iam aguentar por 45 dias ou por 45 anos a mais do que esse período da primeira, o primeiro período é mencionado no versículo 11, seria bem-aventurado. Por que seria bem-aventurado? Se fosse houver outra perseguição, uma coisa, não, porque com certeza deve ser a volta de Jesus. Ela seria bem-aventurada porque é a volta de Jesus. Então ela seria levada para o céu, permanecer fiel, entendeu? Bem-aventurado, ele não está falando uns ímpios, ele está falando um povo de Deus. Bem-aventurados são eles e esperar e chega a essa data. Por quê? Porque ele está falando um povo de Deus, não uns ímpios. Por quê? Para o povo de Deus é bem-aventurado. Já para o ímpio, não, já é uma decepção. Tipo assim, é uma pessoa que fala assim. Não é o nome, tem um exemplo, a pessoa fala, pá. Tem um exemplo, o Aba falou, eu não estou conseguindo falar. Por exemplo, assim, se eu falar assim, Jesus vai voltar amanhã. Aí, para um pode ser bom. Isso é uma boa notícia. Para quem está preparado é uma boa notícia. Mas para quem não está preparado é uma má notícia, entendeu? E não está preparado, entendeu? E precisaria de mais tempo e pegou ele de surpresa, entendeu? Então, assim, para uns, para eles estão preparados é uma boa notícia. Já para o outro é uma má notícia, entendeu? Então, dependendo do lado que você tiver, é uma boa ou uma má notícia, entendeu? Então, assim, bem-aventurado aí está falando para ele que serve ao Senhor. Porque para quem não serve não é bem, entendeu? Porque a volta de Jesus é a destruição dos ímpios, entendeu? Então, e são dois, mas mesmo assim existem dois períodos diferentes. Existe esse dois períodos do versículo 11 e versículo 12 é o mesmo período, mas ele não é o mesmo período de Daniel 7, 25 e de Daniel 12, 7. Dois períodos diferentes, entendeu? O de Daniel 7, 25 e de Daniel 12, 7 é o mesmo período e termina com a volta de Jesus. Esse período de 3 anos e meio termina com a volta de Jesus. E esse período do versículo 11 e versículo 2 é o mesmo período, só que
ele inicia com a retirada do sacrifício e a da abominação, onde a abominação passa a se contar 1290 dias. Terminando esse 1290, vai acontecer alguma coisa, e aí Deus ele torna a repetir esse mesmo período, mais acrescenta 45 dias a mais. Ele dizer o seguinte, ó, a ele permanecer até 1290, e se eles aguentar, esperar e chegar, o verso diz, bem-aventurado a ele e espera, ou seja, você está em 1290 no final, né, dessa profecia, você está lá, no final dessa profecia, de 1290 dias, você chegou lá. Aí dizem, bem-aventurado se você, bem-aventurado e espera e chega até 1335 dias. Ou seja, você será bem-aventurado e vão falar, é como se o anjo estivesse falando para você, ó, vocês e estão no final desse período de 1290 dias, vocês estão aí no final desse período, vocês serão bem-aventurados se vocês aguentar mais 45 dias, ou 45 anos, né, se tratando de ano, entendeu? Vocês serão bem-aventurados, se você chegar lá, vocês serão bem-aventurados, ou seja, com certeza deve ser a volta de Jesus, entendeu? Não vou dizer bater o martelo e a volta, mas com certeza, entendeu? Porque as pessoas seriam bem-aventuradas aí, se não seria a volta de Jesus, entendeu? Então, e é isso, entendeu? A volta de Jesus é no final do 1335 seria também a volta de Jesus, entendeu? Só que este período aqui do versículo 11, tanto o versículo 12, ele não inicia, ele tem um ponto de partida, depois o sacrifício é tirado e a da abominação, então passa a se contar. Já o de Daniel 25 e Daniel 12, 7, não tem um ponto de partida, é uma perseguição e vai acontecer no final, entendeu? É de 3 anos e meio no final, mas não existe quando se inicia biblicamente assim um ponto de partida, começou a contar aqui, entendeu? Haverá essa perseguição de 3 anos e meio, mas no momento não existe assim um verso para dizer assim, quando vai começar exatamente como isso aqui. O versículo 11 diz, e isso vai acontecer depois que a abominação for colocada no lugar santo. Aí passa-se. E se nós olhar Mateus 24, onde lá fala da grande tribulação, ele usa exatamente, eu usei Daniel 11, versículo 31, né, diz que, ele falando de Jerusalém lá no final do tempo, né, os sinais, né, aí fala assim, quando você vê Jerusalém cinteada e a abominação no lugar santo, então quem estiver em Jerusalém fuja, né, para hoje, entendeu? Então ele está citando Daniel 11, versículo 31, falando da mesma abominação, e ali está no contexto de uma grande tribulação, como nunca houve e jamais haverá, e essa grande tribulação, com certeza, esse período aí de 1290 dias será esse período, entendeu? E também pode ser o mesmo período aí de Daniel 7:25 e Daniel 12:7. Só que assim, aí não tem a data de período, aí é 3 anos e meio. Só que em Daniel 12, versículo 11, fala 1290, não é 1260 dias, porque 3 anos e meio só vai dar 1260 dias. E aí é 1290, tem 30 anos a mais aqui, entendeu? Então mostrando é outro período diferente, não é o mesmo período, entendeu? E aí passa a se contar de Daniel 12:11, passa a se contar depois da abominação, que estiver no lugar santo. Aí passa a se contar esse período de 1290 dias. Depois seria bem-aventurado em esperar mais por 45 dias ou 45 anos, se for ano, entendeu? Então são períodos diferentes. Só que tudo isso pode estar relacionado ao tempo do fim. Isso pode estar relacionado ao tempo do fim, entendeu? A volta de Jesus. Então, tanto o período de 335 dias é a volta, seria bem-aventurado, é a volta de Jesus, como também os 3 tempos e meio também é a volta de Jesus. Ou seja, os dois períodos termina junto, os dois períodos, tanto de Daniel 7:25, como Daniel 12:7, como Daniel 12:12, termina tudo junto. Só que o início pode ser, não é a mesma coisa, porque já o Daniel 12:11 é um período maior do que o período de Daniel
7, 25 é um período maior, então pode ser, ele começa primeiro, esse período passa a se contar primeiro. A partir da abominação no lugar santo, passa a se contar 1290 dias. Depois mais 35 dias a mais, entendeu? Aí sim é a volta de Jesus. Então, já e os 3 anos e meio só é 1260 dias, é um período menor. Então, pode ser e termina tudo junto, e tanto o período de 3 tempos e meio termina a volta de Jesus, como esse período de 1335 dias também dá a entender que a volta de Jesus, e diz que seria bem-aventurado, entendeu? Só que ele pode terminar junto, mas não se inicia junto, entendeu? Essa é a diferença, entendeu? Então são dois períodos diferentes. Daniel 7, 25 e Daniel 12, 7 é o mesmo período, mas já não é o mesmo período de Daniel 12, 11 e Daniel 12, 12, entendeu? Já é Daniel 11 e Daniel 12 já é o mesmo período, mas não é o mesmo período do outro que eu falei, entendeu? Não é o mesmo 3 tempos e meio, entendeu? 3 tempos e meio é uma coisa, e esses 1260 dias e 1335 dias é outra coisa, entendeu?